Olá, pessoal, bem-vindos! A gente sempre ouve falar que computadores clássicos pensam com zeros e uns, certo? Mas e um computador quântico? Como é que ele pensa? A resposta, olha, está nos seus blocos de construção mais básicos. E é exatamente essa caixa preta que a gente vai abrir hoje para mergulhar de cabeça no mundo das portas quânticas. Então, vamos lá. Como é que um computador quântico realmente pensa? É bom já ir se desapegando daquela certeza do sim ou não, do 0 ou 1. A coisa aqui é bem diferente. A resposta está num universo de possibilidades, numa lógica toda construída em cima de probabilidades e, claro, na arte de manipular os estados quânticos. Dá uma olhada nessa comparação que fica bem claro. De um lado, a lógica clássica, portas como and, or, not, tudo segue um caminho super previsível. Entrou A, tem que sair B. Fim de papo. Agora, do outro lado, o circuito quântico. Aqui as operações manipulam qubits e, em vez de um caminho só, a gente está explorando um fluxo de probabilidades. É literalmente uma outra forma de enxergar o mundo. E o coração dessa nova forma de pensar são as portas quânticas. Pensa nelas como se fossem os verbos da linguagem quântica, sabe? São as ações que dão vida aos algoritmos. Então, bora começar pelo básico. Mas afinal, o que é uma porta quântica? Bom, de um jeito bem simples, é a operação fundamental que a gente consegue fazer em um qubit. A analogia é ótima. Se os qubits são os tijolos de uma construção, as portas quânticas são as ferramentas na mão do construtor. São elas que posicionam, giram e conectam esses tijolos para levantar a estrutura de um algoritmo. Olha só, essa tabela aqui resume bem as principais diferenças. Na computação clássica, a gente tem bits e operações que, muitas vezes, são irreversíveis. Já na quântica, a história é outra. A gente está falando de qubits em superposição e operações que são sempre reversíveis. Ou seja, dá para, teoricamente, voltar atrás em cada passo. Mas o verdadeiro, o pulo do gato, é a manipulação da fase quântica. É uma propriedade que simplesmente não existe no mundo clássico e que é a chave para tudo. Beleza. Então agora vamos abrir o nosso kit de ferramentas e dar uma olhada nas portas que atuam em um único qubit. Cada uma delas tem um trabalho bem específico e super importante. E a primeira ferramenta é a porta X. Pensa nela como o primo quântico da porta NOT clássica. A função dela é bem direta ao ponto. Inverter o estado do qubit. Se ele está no estado 0 grau, a porta X joga ele para o 1 grau. E se ele já está no 1 grau, ela joga de volta para o 0 grau. É a operação de troca mais básica que existe, mas é fundamental. Essa analogia ajuda muito a gente a entender. É como um interruptor de luz mesmo. A porta X simplesmente faz isso. Alterna o estado do qubit entre desligado e ligado. Agora, a gente tem a porta Ada Marad, ou porta H. E olha, essa aqui é, sem a menor dúvida, uma das mais importantes de todas. É ela que realmente libera o poder quântico. O que ela faz? Ela pega um qubit que está num estado definido, tipo o 0, e pá, coloca ele numa superposição perfeita, um estado onde ele tem chances iguais de ser 0 e 1 ao mesmo tempo. E essa analogia da moeda girando, nossa, é perfeita. Pensa bem, uma moeda parada na mesa é cara ou coroa, um estado definido. Agora, e uma moeda girando no ar? Ela é uma mistura dos dois, né? Até o momento que a gente pega ela para ver o resultado. A porta Hadamard é exatamente isso. É o que faz a nossa moeda quântica começar a girar. Agora vamos para a porta Z. A ação dela é mais sutil, quase por baixo dos panos. Ela não mexe nas chances de a gente medir 0 ou 1. O que ela faz é modificar uma propriedade meio que invisível, chamada fase. Pensa na fase como a orientação de uma onda, tá? A porta Z deixa o estado 0 quietinho, mas ela inverte a fase do estado 1. Sozinha, essa mudança parece não fazer nada, mas ela é crucial quando a gente quer que os qubits interfiram uns com os outros. E essa analogia das ondas ajuda a gente a entender o porquê disso. A fase é como se fosse a orientação da onda. Sozinha, nem parece fazer diferença. Mas, quando essa onda encontra a outra, aí a coisa muda. É a fase que vai dizer se elas vão se somar, criando um resultado mais forte, o que a gente chama de interferência construtiva, ou se elas vão se cancelar, zerando o resultado, a interferência destrutiva. A porta Z é basicamente a nossa ferramenta para controlar esse comportamento. E para fechar esse trio, a gente tem a porta Y. Dá para pensar nela como uma ferramenta 2 em 1, sabe? Ela combina o efeito da porta X, que inverte o estado, com o efeito da porta Z, que inverte a fase. Tudo numa única operação, bem eficiente.
Um jeito legal de visualizar isso é imaginar o estado do qubit como se fosse um ponto na superfície de uma esfera. As portas X e Z fazem rotações em eixos diferentes, né? Já a porta Y, ela faz uma rotação única nessa esfera, que já combina tanto a inversão do estado quanto a mudança de fase. É um movimento só. Ok, até agora, todas as nossas ferramentas atuavam em um qubit só. Mas a verdadeira mágica da computação quântica, ela acontece quando a gente faz os qubits interagirem. Então, vamos conhecer agora a porta que cria uma das propriedades mais famosas e mais malucas da física, o entrelaçamento. Essa aqui é a porta Coanote, que significa NOT controlado. E como o nome já diz, ela precisa de 2 qubits para funcionar. A lógica é supercondicional, tipo um comando se então. Funciona assim. A gente tem um qubit de controle e um qubit alvo. A regra é bem simples. Se o qubit de controle for 1, a porta vai lá e inverte o qubit alvo. Agora, se o controle for 0, não acontece nada com o alvo. É simples assim. E é desse jeito que um qubit começa a influenciar o outro diretamente. Certo, já conhecemos as ferramentas uma por uma. Que tal agora ver como elas trabalham juntas? Vamos ver um exemplo simples de como elas funcionam em sequência para construir um estado quântico. Vamos acompanhar a jornada desse qubit passo a passo. Ele começa ali, no estado 0. Tranquilo. Aí, a gente aplica uma porta Hadamard. Pronto, ele entrou em superposição. Nossa moeda começou a gerar. Em seguida, a gente aplica uma porta X que vai lá e inverte esse estado. E o resultado final? É uma nova superposição. Um estado quântico completamente diferente do que a gente tinha no início. E que foi moldado, esculpido, na verdade, pela sequência de portas que a gente escolheu. Beleza, a gente viu todas essas peças do quebra-cabeça. Mas e aí, qual é a visão geral? Por que é tão importante entender o que cada uma dessas portas faz? O ponto central é o seguinte: as portas quânticas são o motor da computação quântica. Simples assim. É com elas que a gente constrói os algoritmos, é com elas que a gente manipula os estados com uma precisão absurda e é com elas que a gente controla a interferência para amplificar a resposta certa e, claro, para criar o entrelaçamento, conectando os qubits de um jeito que, simplesmente, não tem igual no mundo clássico. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Um qubit ali, em superposição, sozinho, ele é só potencial bruto. São as portas quânticas, aplicadas na sequência certinha, que refinam esse potencial todo e transformam ele em computação de verdade, em algo poderoso. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta para o futuro. Agora que a gente conhece as ferramentas, os blocos de construção, a verdadeira questão é que problemas que hoje parecem impossíveis, a gente vai ser capaz de resolver quando dominar completamente essa arte de combinar as portas quânticas. A jornada, com certeza, está só começando. Valeu por acompanhar